Bom dia, meus amados. Bom dia a você que entende que a Bíblia é a palavra de Deus. E hoje nós queremos estudar sobre o capítulo 5 do Evangelho de João, a respeito do paralítico do tanque de Betesda. João nos diz o seguinte: diz que, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim já há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E era aquele dia, um dia de sábado. João nos fala a respeito desse tanque de Betesda, e o nome Betesda significa Casa da Misericórdia. Era um tanque de purificação que os judeus usavam, né? Já que não só, naquela época, não só os sacerdotes se purificavam para as festas, mas todos os povos, todos os homens deveriam se purificar. Esse tanque de Betesda era quase um mini rio Ganges, vamos dizer assim. Um local com 5 pavilhões, onde uma multidão de enfermos de todas as categorias aguardavam o mover das águas, sem marcar datas, em um momento inesperado, para uma única pessoa ser curada. E mais, sem sequer saber de onde é que vinha esse poder da cura. Movia-se o tanque, a água era agitada, o primeiro que entrasse no tanque era curado de qualquer enfermidade que o mesmo tivesse. Às margens daquele tanque havia um homem que estava ali enfermo, paralítico, já há 38 anos aguardando a sua cura. Não fala qual era o nome dele, de que família que ele era, qual o seu grau de instrução, nada disso se fala. Só se diz que há 38 anos ele aguardava, entre aspas, a cura, né? Talvez ele já tivesse acostumado com a sua condição de vida, e ali em meio à multidão, ele tinha o conforto de saber que mais gente sofria com ele. E mais, numa sociedade altamente voltada para a religiosidade, onde a religião dizia que a doença era resultado de pecado, ele, um pecador, se sentia bem melhor entre seus pares. Ele transitava melhor ali entre seus pares. Jesus chega e pergunta: Queres ser curado? Eu queria pensar com vocês hoje quais são os limites para a cura. Quando um milagre é impossível? Quando Jesus pergunta àquele homem: Você quer ser curado? A resposta daquele homem a Jesus, que aquele homem dá a Jesus, é muito mais para justificar a sua condição, a sua presença ali, do que falar de alguma esperança de cura. Ele já estava condicionado àquela impossibilidade, e ele começa a dizer então a Jesus que para ele ser curado dependia de um anjo que descia, movia as águas. Isso acontecia de tempos em tempos, ele não sabia quando, não tinha data marcada, nada disso. E mais, ele disse que para o milagre acontecer, ele deveria andar até o tanque, ele não podia andar. Isso estaria atrelado à condição de alguém que pudesse ajudá-lo e colocar no tanque, ou seja, a sua condição física, a ajuda que ele precisaria receber, nada disso ele tinha. E mais, ele estava condicionado à concorrência.
aquelas pessoas que também estavam ali aguardando o mesmo milagre. E como diz um amigo meu, sempre que chegava na vez dele, passava, né? Um amigo meu dizia, pô, mas toda vez, ó, que chega a minha vez, todo mundo vai dar certo. Chega na minha vez, não dá certo, né? E outra questão interessante é que ele coloca para Jesus que o milagre sequer dependia da fé, né? Mas dependia muito mais de passos que ele deveria tomar, porque se ele tomasse todos aqueles passos, ele certamente seria curado. Eu já quero ir concluindo dizendo o seguinte: os gurus, os mágicos, os curandeiros, os pagãos, os espiritualistas e até mesmo alguns ditos pastores sempre associam a cura a um rito, né? Sempre que há cura, para haver cura precisa haver um rito. Precisa haver uma operação espiritual, né? Um banho num rio, uma viagem a um lugar sagrado, a presença a um templo, ou coisas desse tipo. Entretanto, no encontro de Jesus com aquele paralítico, sem ritos, sem alardes, sem esforço próprio, a história daquele paralítico é totalmente transformada. Vejam só os fatos. Jesus estava subindo a Jerusalém para uma festa. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que quem está atrás de festa não está atrás de gente para ser curado. Está procurando a festa, né? Jesus entra pela porta das ovelhas. O próprio nome já diz, é porta das ovelhas, não é porta dos homens, né? É só a Dilma que diz que sempre atrás de uma criança existe um cachorro, né? A gente, cachorro é cachorro, ovelha é ovelha. E a porta das ovelhas era por onde os animais para o sacrifício entravam. E Jesus, já numa demonstração do seu martírio, entra por aquela porta, um lugar improvável, que não era provável entrar. E Jesus, então, entra pela porta das ovelhas, vai para o tanque, se infiltra no meio dos renegados e dos desprezíveis, e ali ele, sem dar atenção ao depoimento daquele paralítico que há 38 anos sofria ali, porque o depoimento paralítico é totalmente sem esperança nenhuma, ele não dá atenção às impossibilidades que o paralítico coloca. Entretanto, no seu encontro, no encontro de Jesus com aquele paralítico, sem ritos, sem alarde, sem esforço próprio, a vida daquele paralítico é totalmente mudada, ele é curado, ele se levanta, toma o leito dele e sai. Até para criar confusão, porque era sábado, né? E eu queria então já concluir dizendo quais são os limites para a cura, quais são os limites para o milagre. E eu quero dizer para você que se você se encontrar com Jesus, não há limites, não há ritos, não há possibilidades. Se você se encontrar com Jesus, a cura deve acontecer. Não haverá ritos, não haverá condições, mas o próprio Jesus há de intervir por você, apesar da sua pequena fé. Queres ser curado? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor quebra paradigmas, quebra estruturas, quebra situações onde impossibilidades se instalam. Mas o Senhor é o Senhor do milagre. O Senhor é que faz as coisas acontecer. Queremos encontrar-nos com o Senhor. Assim como aquele homem sem nome, sem endereço, sem família, um dia se encontrou. Um renegado que estava ali desprezado há 38 anos. E o Senhor o viu. Dependemos do Senhor. Queremos nos encontrar com o Senhor. Amém.